O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada, em que foi falado sobre o assunto de todos terem sido designados como escravos. Quando Cristo ascendeu ao céu, deixou talentos, deixou minas, que então os seus escravos deviam reproduzir. Por isso, os administradores desses talentos, dessas minas, deviam ser fiéis por reproduzir. E Cristo designou logo, quando ele, antes de ascender ao céu, com Pedro, ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por isso, ele deixou alguém designado para cuidar das ovelhas. Por isso, a designação foi naquela altura, do escravo, tinha que ser fiel, foi naquela altura, e não 1900 anos depois, em 1919. Recebi uma mensagem do irmão a dizer: sim, não há dúvida, os argumentos bíblicos apresentados são incontestáveis, sim. Só que eu tenho aqui uma questão, é que lá no primeiro século, esses administradores, esses escravos, tinham toda esperança celestial e hoje não, as outras ovelhas não têm esperança celestial. Ok, não vamos discutir a interpretação de João 10,16, quem são as outras ovelhas, porque iria ser polémico. No entanto, nós sabemos que existem várias interpretações. Por exemplo, os mormons dizem que as outras ovelhas de João 10,16 são eles, que surgiram nos Estados Unidos. A Sociedade de Torre Vigia, que também surgiu nos Estados Unidos, diz que não são os mormons, são eles, a segunda classe da Sociedade de Torre de Vigia, em que eles têm a esperança terrestre. Ok, há aqui várias interpretações, nós não vamos entrar aqui nesse mérito de estar a discutir isso. Aquilo que se quer deixar claro é: qualquer doutrina bíblica, certa ou errada, não pode ser usada para dominar outros, com o intuito de começar a reinar sobre outros. Eu tenho esperança celestial, vocês têm esperança terrestre, por isso vocês dependem de mim para ter salvação. Isto não deve acontecer. Este é o grande pecado. Não deve acontecer. E nós já estivemos a ver isso. E nós vamos ver o texto. 1 Coríntios, vamos ver o texto. E nesta altura, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro: todos somos administradores e temos que nos mostrar fiéis. E notem que neste mesmo contexto, agora no versículo 8, qual era o problema que estava-se a passar com alguns lá na congregação de Corinto? Diz o versículo 8: já estão satisfeitos? Já estão ricos? Já começaram a reinar sem nós? Eu realmente queria que vocês tivessem começado a reinar para que nós também reinássemos convosco. Parece que alguns já começaram a reinar, principalmente em 1919, quando foram designados administradores fiéis. Mas nós somos os únicos fiéis. Fomos designados como grupo e somos fiéis. E passaram a reinar sobre aquilo que se diz de outros terem a esperança terrestre. Ou seja, alguns têm a esperança terrestre, nós temos esperança celestial e nós reinamos sobre vocês. Cuidado, porque o espírito que nós estamos a ver hoje já existia no primeiro século. Por isso pode haver aqui o perigo de alguém ter começado a reinar sobre outros usando a doutrina da esperança. Fazer uma distinção de classes em que alguns têm o estatuto de divindade e outros têm o estatuto de povo da terra. Conforme os judeus classificavam o povo iletrado, amaldiçoado, como Amarat, ou Maret, uma coisa assim. Por isso havia ali uma designação de um povo amaldiçoado que, se não fossem então os fariseus e os saduceus, coitados deles, eles não têm a bênção de Deus. Só que quando Cristo veio, ele nivelou todos. Não há aqui distinção de classes. Todos são iguais para com Cristo e para com Deus, o Pai. Por isso, não há distinção de classes. E pode-se usar a doutrina para começar a governar sobre outros. Vocês têm esperança terrestre, nós temos esperança celestial, por isso nós dominamos sobre vocês e vocês dependem de nós para a salvação. Mesmo que houvesse duas classes de cristãos, não se pode usar essa pretensa chamada celestial para dominar 8 milhões de pessoas. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Somos nós e vocês têm que nos obedecer porque a vossa vida depende de obedecerem a nós. Isso não pode acontecer, porque quem foi genuinamente chamado
para estar com Cristo. Não usa a unção para dominar. E não é pelo facto do corpo governante estar à frente de uma câmara que prove a unção pelo Espírito. Porque às vezes estar à frente de uma câmara pode ter aquele efeito psicológico hollywoodiano. O centro da indústria cinematográfica norte-americana estar a ter um efeito psicológico em nós de que a bênção de Deus está com quem está à frente de uma câmara. Isso não prova unção nenhuma. Tá bem? Isso não prova unção nenhuma, porque até mesmo os televangelistas estão à frente de câmaras. Isso não prova que eles têm unção pelo Espírito. Não se pode usar a unção, a esperança celestial, para dominar outros. Porque entramos aqui num problema de distinção de classes. Porque esse foi o grande pecado da Igreja Católica, foi a distinção de classes. Porque a Igreja Católica diz que está em união com Cristo, e obviamente a Igreja Católica tem tanto direito a dizer que está em união com Cristo como qualquer outra religião. Todos têm esse direito. Só que quem faz uma afirmação dessas, de estar em união com Cristo, fica debaixo de escrutínio. Ponto. A Bíblia deixa bem claro. Notem o que diz em 1 João 4. Vamos ver. 1 João 4:1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Notem o que diz aqui, que se alguém afirma que tem o Espírito de Deus, essa pessoa tem que ser escrutinada. Por isso não é nenhum pecado quando eu avalio qualquer líder religioso, seja ele luterano, seja ele calvinista, seja ele mormon, seja ele adventista, seja ele testemunho de Jeová, seja quem for. Alguém que se afirma como um canal de Deus, essa pessoa tem que ser posta à prova. É o que diz o texto. Ponham à prova essas pessoas. Por isso não é nenhum ato de desobediência, não é nenhuma rebeldia, não é nenhuma divergência. A pessoa pôr à prova essas pessoas. A Bíblia diz para o fazer. O próprio Cristo diz em Mateus 7:16 que esses homens iriam ser conhecidos pelos seus frutos. Por isso há necessidade de avaliar os frutos. Ver o que é que produzem, o que é que estão a fazer, como é que usam a doutrina, qual é o objetivo do domínio deles. Isso tem que ser posto à prova. Isto não é nenhum pecado. Vejam o fruto da Igreja Católica. A Igreja Católica, um dos pecados dela foi esta distinção de classes. Então dividiu os crentes em classe sacerdotal e o povo leigo. E o que é que conseguiu fazer? Foi centralizar o poder num homem, num Papa, e dominar universalmente, porque católico significa isso mesmo, universal. Por isso conseguiram centralizar tudo num homem e dominar sobre os demais. E a classe sacerdotal tem as suas vestes e os leigos não têm vestes nenhumas, apenas ouvem e obedecem. Mas notem, isto foi como retornar novamente ao Antigo Testamento, quando havia uma classe sacerdotal. Havia os sacerdotes, havia os levitas, depois havia o povo. Mas Cristo veio acabar com isso. Só que aquilo que a Igreja fez foi retomar novamente o arranjo sacerdotal que havia no Antigo Testamento. E conseguiu fazer isso. Por isso, quando houve a Reforma Protestante, foi uma luta contra esta distinção de classes. Entre muitas outras coisas, mas uma delas foi esta. Porquê? Porque a Reforma Protestante acusou a Igreja Católica que, em vez de ser um meio de chegar a Deus, foi um fim. Isto é, foi um objetivo. Por isso a Igreja deixaria de ser um meio para inculcar o conhecimento de Deus e tornou-se um fim. Ou seja, o objetivo é a Igreja. Não é Deus, é a Igreja. Isto foi uma grande heresia. Por isso, este foi o pecado da Igreja Católica. Voltou à classe sacerdotal do Antigo Testamento. Agora, qual é o fruto da Sociedade Torre de Vigia? A Sociedade Torre de Vigia colocou os seus membros num contexto idêntico. Nós voltamos, de certa forma, também ao Antigo Testamento, à classe sacerdotal. A única diferença é que não se usa vestes. Quem tem esperança celestial não usa uma veste diferente daqueles que não têm esperança celestial. Mas voltamos.
Quer dizer, por um lado, nós atacamos a Igreja Católica por causa desta distinção de classes, mas nós, subtilmente, também a temos. Por isso, nós, classe sacerdotal, nós que temos esperança celestial, nós que fomos canonizados em 1919, como fiéis e prudentes, vocês têm que nos obedecer. E a vossa salvação depende de vocês nos obedecerem. Essa pertença chamada celestial para dominar 8 milhões de pessoas. Isso não pode acontecer. Porque é exatamente o que aconteceu com a Igreja Católica. E chegamos ao ponto de fazer afirmações que são completamente uma heresia. Mas vamos ver isso na Sentinela, de 2012. As outras ovelhas nunca devem se esquecer de que a sua salvação depende de seu apoio ativo aos ungidos irmãos de Cristo que ainda estão na terra. Depois a base bíblica, Mateus 25, 34 a 40. Notem aqui que está, este parágrafo está a dizer que 8 ou 9 homens são a chave para a salvação de 8 milhões de pessoas. Ou seja, que a vossa salvação, se vocês vão ser salvos ou não, depende do apoio que vocês nos dão. Por isso, se vocês não nos apoiarem, a vossa salvação está em risco. Depois cita Mateus 25, 34 a 40. Notem a gravidade destas palavras. Vamos ver Atos capítulo 4, versículo 12. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu tenha sido dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Notar o versículo. Não há salvação em mais ninguém, nem mais nenhuma pessoa, nem grupo de pessoas, nem religião, nem organizações. Não há nada debaixo do céu, nem nenhum outro nome, pela qual vocês sejam salvos. Este texto contraria diretamente a afirmação que está no parágrafo da Sentinela, que a vossa salvação depende de nos obedecerem, ou do vosso apoio. Quando a Bíblia diz o contrário. Porque não há ninguém que se possa intrometer entre a vossa salvação e o Cristo. Não há ninguém. Mas a Sentinela diz que a vossa salvação depende de nos apoiar. Isso é tipo a Bíblia. E tal, mas está lá Mateus 25, 34 a 40. Ok, vamos ler Mateus 25, 34 a 40. E notem a subtileza em usar esse versículo para apoiar aquilo que está no parágrafo. Depois fiquei com fome, vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, vocês me receberam hospitaleiramente. Eu estava nu, vocês me vestiram. Fiquei doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão, vocês me visitaram. Agora notem o versículo 40. E o rei lhes dirá em resposta: eu lhes digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Notem que Jesus está a falar aqui de alguém que passou fome, passou sede, que não tinha onde ficar, que não estava vestido, estava doente, estava preso. E diz a quem é que ele dirige estas palavras e qual é o foco destas palavras. O versículo 40 que nós lemos. Ao ponto que fizeste a um dos menores dos meus irmãos. Quem são os menores? Quem são os menores? Quem são os menores? Será que são os que estão em cargos de supervisão? Quem é o menor? Será que o menor é aquele que está à frente da Câmara e que fala para o mundo? Será que esse é o menor? Quem é o menor? Um menor, como o próprio nome indica, não tem visibilidade, não tem destaque, é frágil, está sem proteção. Esse é o menor. Por isso o foco destas palavras não é para aqueles que têm cargos de supervisão. É para os menores que ninguém liga. Por isso, há aqui uma tentativa de pegar num contexto e focá-lo em 9 homens que estão a supervisão de uma organização religiosa. Mas Jesus não está a falar de homens em cargos de supervisão. Está a falar para os menores.
aqueles que ninguém liga, que são desprezados, porque não têm tempo de antena. Notem como houve aqui uma tentativa de descontextualizar um assunto, ou de certa forma torcer, melhor dizendo, como que se Jesus estivesse a falar daqueles que estão o dia inteiro em espalhar um império religioso pelo mundo. Não, não está a falar desses. Está a falar dos menores. E depois notem que este contexto é para pessoas, os irmãos do Cristo, que estão a necessitar de ajuda, que estão em dificuldades, quer sejam financeiras, quer sejam familiares, porque têm fome, porque têm sede, porque estão nus. E estas dificuldades, muitas vezes, têm a ver com a perseguição. Notem novamente o versículo. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Quando é que um irmão de Cristo está na prisão? É por andar a roubar. Não é por andar a roubar. É por traficar droga. Porque é que um irmão de Cristo está na prisão? Perseguição. Perseguição. Por isso o contexto tem a ver com as dificuldades que os genuínos irmãos de Cristo passam quando estão em dificuldades. Não é que quando estão à frente de uma organização religiosa onde não falta nada e tem a ver para andar pelo mundo. Mas é usado esta passagem para, de forma subtil, desviar a atenção, centralizar a atenção em 9 homens que não estão nus, não têm fome, não têm sede, nem são perseguidos. Vejam esta imagem do nosso irmão António Mores. Vocês acham que ele está a passar fome? Não. Não é? Acham que este irmão está com dificuldades? Está preso? Está nu? Precisa de hospedagem? Está doente? Não, até pelo fato e aquele botão daquele fato, aquilo, eu até tenho medo do cameraman, porque se aquilo rebenta, aquilo parece um tiro. Olha, isto é uma tentativa de torcer as Escrituras para promover a distinção de classes. A vossa salvação depende de nos apoiar. Primeiro de tudo, isso viola o texto que nós acabamos de ler, de Atos 4, que não há salvação de nenhum outro homem, não há ninguém, e depois torce o texto de Mateus 25, a 34 a 40, pela expressão menores, e que a vossa salvação depende de nos dar apoio, quando o texto não está a falar sobre isso. Está a falar dos irmãos de Cristo, que em dificuldades, principalmente por causa da perseguição, esses merecem ajuda. Ajudem-nos, porque vocês vão ser recompensados por isso. Por isso não está a falar aqui de 9 homens que vivem nos Estados Unidos, onde não lhes falta nada, nem são perseguidos. Mas este é o uso que é feito das Escrituras para promover uma distinção de classes. E nós vamos ver mais um texto em que é descontextualizado para garantir que as ovelhas fiquem fidelizadas aos homens que estão à dianteira. E onde reparar que a sociedade de vigia martela muito a palavra organização. Repete-se milhares de vezes esta palavra. Parece que a preocupação primária, parece que a sílaba tónica é somos nós. Vocês têm que confiar em nós. Como se essa fosse a preocupação das Escrituras, do princípio ao fim, fosse essa. A sílaba tónica do Novo Testamento é Cristo. A sílaba tónica é Cristo. Confia em Cristo. Cristo dirige por Espírito. E não homens. Até pelo contrário, o apóstolo Paulo bateu sempre nos homens. Homens, super apóstolos. Aqueles que se dizem super finos apóstolos. E a sílaba tónica destes homens é confia em nós. Parece que têm medo de que vão perder alguma coisa. E notem como é que é usado o jogo de palavras, subtileza, jogo de cintura, para conseguir passar as pessoas da fé em Cristo para a fé neles. Isto é gravíssimo.
Mas vamos ver a Sentinela de 2022. Eu, nesta altura, eu estava a assistir e, porque nesta altura já tinha as antenas ligadas, meti uma quantidade de filtros e nada passa. Tudo vinha à rede era peixe. Espera, o que é isto? Qual é o objetivo disto? E é isso que eu vos vou passar. Isto foi em 2022. A Sentinela diz assim, o contexto tem a ver com quando Jesus disse, a menos comam da minha carne e do meu sangue, vocês não podem ter vida eterna. E então as pessoas foram-se embora. Mas isto é chocante. E então depois Jesus pergunta, vocês também querem ir? E Pedro responde, para quem havemos de ir? Isto é citado na Sentinela de 2012. Vamos então ver. E notem o parágrafo 13, que diz assim: Jesus tem usado o escravo fiel e prudente para formar aqui na Terra uma organização sem igual. Notem, mais uma vez, o objetivo é promover uma organização. Voltando ao parágrafo. Talvez se lembre das palavras de Pedro, que disse: Senhor, para quem iremos? Notem, para quem iremos? Notem a expressão para quem. Voltando ao parágrafo. Olhem como terminam. Consegue imaginar onde estaria se não fizesse parte da organização de Jeová? Pegar na palavra para quem. E foi feito aqui um jogo de palavras entre o quem e para onde. Quer dizer, Pedro responde para quem e assim ele diz para onde. Notem que Pedro responde à questão de Cristo por demonstrar devoção a uma pessoa que é definido pela palavra quem. Para quem havemos de ir? É para ti. Tu és o Cristo. Por isso, Pedro estava a falar de uma pessoa quem. Ele não estava a falar para onde. O sistema judaico, o Império Romano, o movimento dos Zelotes. Porque se ele estivesse a falar de onde, ele teria dito para onde havemos de ir. Vamos para onde? Para o Império Romano? Vamos para o movimento dos Zelotes? Vamos voltar ao sistema judaico? Pedro teria usado a expressão onde. Para onde? Mas ele não disse para onde. Ele disse para quem? Uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Agora notem o parágrafo. Vamos ver novamente o parágrafo. Consegue imaginar onde estaria? Notem. Trocou-se a palavra quem pela palavra onde. Joga-se aqui com estas palavras de forma subtil. Em vez de dizer, a Sentinela dizer, irmãos, para quem havemos de ir? É Cristo. Não. Para onde havemos de ir? Organização. Só que Pedro não diz onde, diz para quem. Mas a Sentinela diz para onde. Nós vamos fazer um vídeo sobre isto, sobre a organização e sobre Deus Asherá. Nós nem nos apercebemos que por trás da organização existe aqui algo mítico que vem do tempo da adoração da deusa Asherá. E há elos espirituais até o dia de hoje. A deusa Asherá continua a ser adorada. Por isso, o que se quer destacar aqui é o jogo de palavras, é o engenho, é o jogo de cintura, de mudar a expressão quem para onde. E as pessoas mamam isto. Mamam porque não têm as antenas ligadas, simplesmente. E depois, conforme eu já referi no último vídeo, o estudo da Sentinela é sempre a correr para não dar tempo para pensar, nem ponderar, nada. Ali é tudo truncado. Lês, repetes, ponto, parágrafo a seguir. Mas isto é uma forma de fidelizar pessoas a homens, a uma organização humana. Porque a Sociedade de Religia é uma corporação religiosa que tem acionistas, que está no mercado da Bolsa, está sujeita a César. Quer dizer, o corpo do Cristo não está sujeito
Dessa forma, a César não precisa da autorização de César para exercer a sua função. O corpo de Cristo. Corporações religiosas, quer seja a Sociedade Religiosa, Adventistas, Católicos, seja o que for, esses sim, isso sim, mas isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas, não são organizações, são pessoas. Há aqui uma tentativa de fidelizar pessoas e meter na mente das pessoas que a organização ou esses 9 homens são um meio de salvação. Isto é um roubo descarado de ovelhas a Cristo. Porque a confiança das ovelhas deve estar em Cristo, não em homens. Eu já ouvi isto, eu fiquei chocado no sentido de eu não acredito, né, que pessoas que já andam aqui há anos fazem uma afirmação destas. Em que uma irmã disse: Deus nos dá a salvação por meio da organização. Esqueçam. Notem, mas esta pessoa não tem culpa. Tem culpa, em parte tem culpa, né? Mas isto é promovido. Isto é promovido diariamente nas nossas publicações. E notem, mais uma vez o texto de Atos 4, versículo 12. Não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, se Atos 4, 12 diz isto, que não há ninguém pelo qual nós possamos ser salvos, como é que alguém diz que a organização é um meio de salvação? Alguém diz isto porque isto é promovido. Nós vamos ver um vídeo que saiu agora este mês, ainda não foi traduzido para português europeu, está apenas em brasileiro. É um vídeo apresentado pelo nosso irmão Gary, que é ajudante da Comissão de Ensino, em que ele fala sobre Daniel 11:27, que fala sobre os governantes que nos enganam, com meias-verdades, para que estamos atentos a esse engano, porque no meio de verdades há lá uma mentira, e cuidado com a mentira. Eu fiz, é um vídeo de 10 minutos, mas eu encurtei-o para um e apenas estou a destacar o que pretendo, está bem? Vamos então ver. O texto de hoje é Daniel 11:27. Lá diz que 2 reis se sentarão à mesma mesa e mentirão um ao outro. Geralmente, mentirosos vão tentar esconder ou misturar suas mentiras no meio de verdades. Então, procure pelo zero, ou seja, a mentira, que contradiz o que você sabe que é verdade. Você percebeu a mentira que estava escondida entre as verdades? Aqui, Jeová ajudou seus servos fiéis a ver a mentira que estava escondida no meio de outras verdades. Nota, fazemos aqui uma breve pausa e fala aqui sobre verdades e meias-verdades e cuidado com mentira no meio de verdades. E é realmente isso que se passa. Porque costuma-se dizer que para uma mentira ter impacto e alcançar profundidade, tem que ter alguma medida de verdade. Por isso as mentiras têm que ter verdades. Ou seja, vão 2 ou 3 verdades com mentiras atrás. E depois mamam tudo. Vou-vos dar um exemplo. Inferno de fogo não existe. Verdade. A alma é imortal. Verdade. Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Verdade. E pronto, nós assumimos este pack. Só que com este pack de 2 ou 3 verdades, vêm outras mentiras. E o pessoal mama tudo por causa de 3 verdades. Por isso, quando houver uma mentira, cuidado. E a mentira que nós estamos a destacar ao longo destes vídeos é a adoração de homens, servir homens, escravos de homens que estão com lobbies políticos. Esse é o objetivo destes vídeos. Cuidado, cuidado. Agora note a segunda parte do vídeo, em que, então, se dizem mentiras, quem é que diz verdades? Será que o objetivo vai ser destacar o Cristo? Cristo nunca mentiu. Cristo é fiel. Cristo é testemunha fiel. Cristo é o nosso amo. Cristo é o nosso noivo. Nós iremos estar com Cristo. E Cristo será sempre o nosso líder. E nele nós temos que confiar hoje. Temos que confiar em Cristo hoje. Vejam se é este o objetivo do vídeo. Mas hoje, existe outro grupo de homens, sentados juntos à mesma mesa, nosso corpo governante. Eles nunca mentem, nem nos enganam.
podemos ter total confiança no corpo governante, porque eles cumprem todos os requisitos que Jesus deu para identificá-los. Nós sabemos exatamente quem Jesus está usando para proteger seu povo dessas mentiras. Devemos apenas continuar alertas. E em qual mesa podemos confiar? Vamos confiar na mesa dos nossos futuros reis, o corpo governante. Eu não acredito que isto foi dito. Notem, homens, confiem em homens, confiem no nosso corpo governante. A expressão corpo governante nem existe na Bíblia. Nem tão pouco existia esse órgão corpo governante. É um outro vídeo que nós vamos fazer à frente. Também é polémico, não interessa. Mas homens, corpo governante. Notem mais uma vez o texto que nós mostramos no início. 1 Coríntios 4:8. Será que já começaram a reinar sem nós? Vocês notem que durante este vídeo, Cristo é completamente ignorado. Vocês confiem em nós. E notem, a minha censura nem vai para este irmão Gary, nem vai para ele. A minha censura vai para quem é que autorizou que isto fosse publicado. Será que não existe um departamento de censura onde tem que haver ali filtros para não se passar imagens equivocadas para a Congregação Mundial? Por exemplo, os membros do corpo governante podiam ter chegado ao pé do irmão Gary: olha, apreciamos muito esse voto de confiança que você tem em nós e tal, por aí fora, mas não podemos passar essa ideia para a Congregação Mundial, porque até parece que estamos aqui a idolatrar homens e queremos que eles nos sirvam. Não é esse o objetivo. Não, mas isto não foi feito. Tanto que o vídeo está online e está para 8 milhões de pessoas e para quem quiser ver. 9 homens que permitiram este tipo de veneração, que se autoproclamam reis antes do tempo. Antes do tempo, quer dizer, que essa designação ainda não chegou. E note, isto não tem nada a ver com a maneira como Cristo se comportava. Note o que diz aqui o texto da Bíblia. Em Mateus 8, quando Cristo cura alguém doente de lepra, e notem, este era o chavão que Cristo usava. Tem cuidado para não contares nada a ninguém. Quer dizer, Cristo nunca se promoveu, o seu status nunca teve em evidência, nunca. As suas obras milagrosas eram sempre muito discretas. Agora imaginem se estes homens curassem. Eu acho que o irmão Gary não iria dizer: estes são os nossos futuros reis. Não, eu iria dizer: estes são os nossos presentes reis. Porque é isso que iria acontecer. Acreditem que isto deixou-me chocado e alarmado, porque é esse espírito que está a passar para a Congregação Mundial já há décadas. Pois isto tem efeitos. Notem os efeitos que isto tem quando estes homens viajam de um lado para o outro. Querem ver um vídeo do irmão Samuel Hurd, que foi visitar um país? Penso que foi o Brasil. E notem como é que ele é recebido.
Thank you. Appreciate it. Este comportamento é um reflexo, é um efeito colateral de expressões como estas. Sem nós, vocês não têm salvação. Nós somos os vossos futuros reis, o nosso corpo governante, em quem nós devemos confiar. Se realmente estes homens são irmãos do Cristo, eles têm que se comportar como tal. Vocês querem ver como é que um irmão genuíno do Cristo se comporta diante de multidões como estas? Vocês querem ver o relato de Paulo e Barnabé quando foram a Listra e que os quiseram aclamar como deuses? Vamos ver. Estão a ver esta imagem? Esta imagem vê-se ali Paulo e Barnabé e a multidão em volta deles, porque eles curaram uma pessoa, um aleijado, e então as pessoas começaram a lançar flores, a aclamá-los como deuses. E Paulo e Barnabé viram-se naquele ambiente. Espera aí, mas o que é que eles estão a fazer? Mas desde quando é que nós merecemos tudo isto? E sabem o que é que eles fizeram? Vamos então ver aqui a passagem bíblica em Atos capítulo 14, que diz, está sublinhado em amarelo, os deuses desceram até nós em forma humana. Versículo 13. O sacerdote Zeus, cujo templo ficava na entrada da cidade, levou touros e grinaldas até aos portões e queria oferecer sacrifícios com as multidões. Olhem a reação de irmãos genuínos do Cristo diante de multidões que os querem aclamar como pessoas diferentes. Notem o versículo 14. Quando os apóstolos Paulo e Barnabé souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: homens, por que é que estão a fazer isto? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês. E estamos a declarar as boas novas para que abandonem estas coisas vãs e se convertam ao Deus vivente. Depois diz o versículo 18, mesmo dizendo estas coisas, tiveram muita dificuldade em impedir as multidões. Vocês notaram a atitude de um irmão genuíno do Cristo? Quando viu este tipo de idolatria, rasgaram as vestes e gritaram: parem com isto. Nós somos como vocês, temos as mesmas fraquezas. Vocês têm é que adorar a Deus, o Deus vivente. Por mais fortes que eles fizessem, foi difícil. Mas um irmão genuíno do Cristo não aceita este tipo de adoração. O caso do irmão Samuel Hurd até teve direito ali um pezinho de dança inicial. Por isso, alguém que realmente está em união com Cristo não usa a sua esperança celestial, se é que a tem, não usa a sua esperança celestial para se autopromover. Porque quem realmente tem a esperança celestial, isto não lhe dá honra nenhuma. Pelo contrário, dá-lhe martírio. Porque Paulo e Barnabé foram espancados nesta cidade de Listra. Por isso, quem tem esperança celestial genuína é alvo de inimizade, de acordo com Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Por isso, quem é genuíno irmão de Cristo não tem via verde para passar pelo mundo. Está em dificuldades. É espancado na sinagoga local. É perseguido na sinagoga local. Por isso, ter esperança celestial não dá direito a medalhas de honra. Pelo contrário. Apenas um cristianismo travestido é que dá direito
a medalhas de honra. O resto não. O resto não. Infelizmente, este comportamento é promovido pelas publicações, pelos vídeos e, obviamente, que 8 milhões de pessoas são induzidas a olhar para estes homens como a esperança de salvação, quando a esperança é Cristo. Mas toda a atenção é dirigida para homens, escravos de homens. Agora, as 8 milhões de pessoas são vítimas, mas não são vítimas indefesas. De certa forma estão em pecado. Isto faz lembrar o texto que nós vamos ver, de 2 Timóteo, capítulo 2, que diz, 2,14, que Adão não foi enganado, mas a mulher foi totalmente enganada e tornou-se transgressora. Notem esta expressão. A mulher foi totalmente enganada e tornou-se transgressora. O que se quer destacar neste versículo é que ser enganado é pecado. Porque Eva foi enganada, muito bem, mas foi julgada como transgressora. Por isso o engano é pecado. Ser enganado é pecado. Porque alguém, para ser enganado, tem que violar princípios. Porquê é que Eva foi condenada? Se ela foi enganada, é vítima, mas acabou por estar em pecado. Porquê? Porque a lei de comer do fruto do conhecimento foi dada ao marido. Primeiro foi dada ao marido e o marido passou depois à esposa. Por isso a lei mais séria que havia lá no Éden era a lei do fruto proibido. Cuidado. Por isso a esposa, como sujeita ao marido, tomou uma decisão sem consultar o marido. E ao não consultar o marido, foi enganada. Por isso ela, para ser enganada, violou um princípio e desfia. Por isso foi condenada. O que se quer dizer com isto é que ser enganado é pecado. Porque quando alguém é enganado, é porque violou princípios. Qual é o princípio que se viola aqui? No contexto da sociedade de vigia, no contexto de homens que assumiram o lugar do Cristo. Temos aqui o pecado da idolatria. Escravos de homens. E por isso quem é escravo de homens, quem idolatra homens, cai em engano, e o engano é pecado. Entendemos a seriedade do assunto. Ser enganado é pecado. Porque vocês, para serem enganados, tiveram que violar outros princípios. E vocês são escravos de homens só porque outras pessoas dizem que têm outra esperança que vocês não têm. Não há nenhum lugar da Bíblia que diga que alguém que tenha esperança celestial deve dominar sobre outros. E vocês não devem adorar pessoas só porque dizem que têm outra esperança. Porque senão vocês vão ser enganados. E não sou eu que estou a dizer isto. Estou farto de repetir esta passagem. Mateus 24, 4. Cuidado para que ninguém vos engane. Mateus 24, 11. Cuidado com falsos profetas. Mateus 24, 24. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado com falsos profetas. Mateus 24, 48. Cuidado com o escravo mau. Foi Cristo que disse isto. Por isso, quem é enganado está em pecado. Porque ser enganado é pecado. Porque nós caímos num estado de idolatria em que nós definimos isso como proskineo. No grego, existem 4 palavras para adoração. Um é latreu, proskineo, treskeia e sebo. São 4. A expressão proskineo tem a ver com beijar a mão. Beijar a mão é uma forma de adoração que envolve obediência sem questionamento. E essa palavra proskineo, por exemplo, é usada com relação a Cristo em Hebreus 1,6, em que os anjos têm que prestar proskineo, ou adoração a Cristo. Obedecer de forma incondicional. Por isso, proskineo é um ato de adoração dado a Cristo, dado ao Pai, Jeová, dado a Cristo,
Agora, dado a homens, já entramos aqui num campo de idolatria que homens não têm direito. E sabem como é que é vista esta idolatria? Por exemplo, quando uma testemunha de Jeová, quando um publicador, seja quem for, vê um conflito entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a organização diz, vê ali um conflito em que parece que há uma clara evidência de violação de princípios, sabem qual é a atitude da pessoa? Eu vou esperar por novas luzes. Eu vou-me submeter àqueles que estão a dianteira, que não sou eu, são eles. E depois até citam Hebreus 13, 7 e 17, sede submissos. Até arranjam justificativa bíblica para continuar na sua idolatria. Hebreus 13, 7 e 17. Eu tenho que obedecer. E se ele está a enganar, eu tenho que obedecer. Porque se eles estiverem enganados, eu estou a ser vítima e Deus perdoa-me. Não, por ser enganado é pecado. Vais para o mesmo lugar de Eva. Se és enganado, estás em pecado. Porque não há razões para ser enganado, porque Jeová providenciou o necessário para ninguém ser enganado. Por isso, essa questão das novas luzes, já fizemos um texto sobre as novas luzes. Por favor, veja o vídeo sobre as novas luzes. O que é isso, novas luzes? E notem, isso aconteceu comigo, né? Quando alguém faz uma afirmação de teor doutrinal que entra em conflito com aquilo que a oração indica, mesmo que aquilo que a pessoa esteja a dizer é verdade, quem toma a dianteira, os anciãos, não se importam se aquilo que você está a dizer é verdade ou mentira. A preocupação deles é: você aceita o corpo governante como canal? Espera aí. Eu estou a citar isto. Isto é verdade. Pois não interessa se isso é verdade. Tu aceitas ou não o corpo governante como canal? Eu fiquei perplexo quando, acerca do assunto das chupetas, em que eu referi que, olhem, as chupetas está a matar já este número de mortes e as chupetas têm células de fetos abortados. E eu fui visitado pelos homens com mais autoridade cá em Portugal. Tipo o Anás e o Caifás português. Igualzinho. Vocês lembram-se da pessoa com mais autoridade cá em Portugal a seguir ao Departamento de Serviço? Veja esse supra-sumo. Eu fui visitar por ele. Tete a tete com ele. E eles não se importaram se o argumento do Nuno era verdade ou mentira. A primeira pergunta que me fizeram foi: se confias ou não no escravo fiel e prudente. É porque se não confias, a conversa vai ser outra. Isto foi dito assim. Isto foi dito assim. Por isso não importa se aquilo que a pessoa diz é verdade ou mentira. O importante é: confias ou não confias nesses 9 homens. Nós já estamos a entrar aqui em proskineo. Obediência cega. Obedecer sem pensar. Não questiona. Isto é gravíssimo. Por isso, quem for enganado não é vítima. É pecador. Porque para você ser enganado, tem que violar princípios. E qual é o princípio? Os homens não são alvo de adoração. Não são alvo de obediência cega. Você não vai encontrar isso em lado nenhum da Bíblia. Lado nenhum. Isso é idolatria. Por isso, se você for enganado, você não vai ser vítima. Você vai ser um pecador. E depois o destino será Cristo quem irá cuidar disso. O aviso apenas está assinado. E nós entramos aqui num problema, e é aquilo que acontece com 8 milhões de pessoas que se submetem cegamente à sociedade de vigia, é que entram aqui numa coisa que se chama hipnose em massa. Psicose em massa. Pessoas que não questionam, apenas obedecem. E nós estamos a falar aqui de um controle mental geracional. Ou seja, o controle mental, de manipulação mental, já vem de gerações passadas. Isto é,
A minha avó submeteu-se ao domínio de homens. Os meus pais, a geração seguinte, continuaram com essa submissão. E eu continuei com essa submissão porque me foi passada pelos meus pais. Por isso eu sou vítima de uma vítima de uma vítima. Ou seja, filhos são vítimas dos pais e os pais dos seus pais. Por isso nós temos aqui um controle mental geracional. E é assim que funciona, de geração em geração, a pessoa tem que obedecer e não sabe porquê. Vou passar um breve vídeo, que isto acontece, acontece na vida animal, em que foi feito um teste, em que foram colocadas pulgas, as pulgas saltam muito alto, mas foram colocadas pulgas dentro de um frasco, fechadas durante uns dias. E quando destaparam, as pulgas já não saltavam para fora. Vamos ver o vídeo. Training fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. Vocês notaram então que as pulgas foram colocadas dentro do frasco, foi fechado durante 3 dias. Depois de abrir-se o frasco, elas já não saltavam. E até mesmo a reprodução das pulgas, os filhos também já imitavam o comportamento dos pais e já não saltavam fora do frasco. Isto tem a ver com o adestramento comportamental geracional. Ou seja, há um adestrar de comportamento, não fazes mais do que isto passa de geração em geração. E há várias formas, há várias técnicas para este adestramento comportamental geracional. E uma das técnicas de manipulação é estupidificar os ouvintes. O que é que isto quer dizer? É promover uma educação em que não se promova o espírito crítico. Ou seja, é passado uma educação, mas sem espírito crítico. E como é que isto é conseguido? Através do ensino cada vez mais simplório, sem profundidade, sentenças curtas, básicas, do género. Para nós termos a salvação, temos que ser amigos de Jeová. Parágrafo a seguir. Mostramos o nosso amor a Jeová e ao Senhor Jesus por obedecer. Parágrafo a seguir. Notem, isto são sentenças curtas, simplórias. Se vocês começarem a prestar atenção, o ensino está desta forma. E depois, qual é a arte aqui? São frases curtas, simples, sem conteúdo, sem substância, e compensa-se com imagens, como audiovisual, em que a arte gráfica está excelente. Tira-se o chapéu, e há poucas organizações religiosas que conseguem esta arte hollywoodiana. Poucos. Nós temos vídeos como o Pedro e a Sofia, que é de tirar o chapéu. Os vídeos que acompanham as explicações, tira-se o chapéu. Excelente. Só qual é o problema? É que a imagem realmente encanta e está muito bem feito. Só que a imagem está a substituir o raciocínio da pessoa. O raciocínio, a ginástica mental da pessoa está a ser substituída pela imagem. Por isso a pessoa não precisa de usar raciocínio. Porquê? Porque a imagem passa a ideia. Isto é excelente para gravar, mas estupidifica a pessoa. E este é o objetivo. Nós passamos a ser uma geração de telespectadores em vez de leitores. E é o que se pretende. Por isso nós temos cada vez publicações cada vez mais bem ilustradas, com excelentes gráficos, desenhos, imagens essas que até são usadas por outras organizações, mas que toda essa arte gráfica é acompanhada
uma pobreza de conteúdo que parece que estamos a falar para pessoas da escola primária. Por exemplo, a sociedade religiosa está muito parecida com outras religiões, como por exemplo os mormons. Se vocês entrarem no site dos mormons, até parece que estamos a entrar no site da JW, até tem vídeos também da Sofia. O nome não é Pedro, é outro nome que eu não sei qual é, mas já tive a oportunidade de ver. É muito idêntico. As entrevistas, as experiências dos missionários, dos pregadores, é tudo igualzinho, só muda uma coisa: Mormon e JW. Se vocês entrarem no site da Cientologia, o broadcasting, o estúdio broadcasting é igualzinho. Pois está ali um espírito muito idêntico entre as principais religiões que surgiram nos Estados Unidos. Por isso a arte gráfica está a substituir a ginástica mental e sentenças profundas que faça a pessoa raciocinar, ligar pontas, montar puzzle. Não, a imagem diz tudo. O que nós queremos é que tu vejas. Entendeste? Ok. Agora usa de ginástica mental. Usa de sentido crítico. Não. Isso está a ser castrado. Castrado. E esse é o objetivo. O objetivo para quê? Para ser possível alguém dominar sobre nós. Reinar sobre nós. Fechar o reino. Porquê? Porque vocês tornam-se idólatras. Seguem homens. E se um cego segue outro cego, vão cair na cova. E a cova vai ser a hiena.